Algumas pessoas no poder público são pessoas especialmente inteligentes. Outras são só poderosas. Algumas são poderosas e inteligentes. O ministro Gilmar Mendes está nessa categoria. Poderoso, não diria como nenhum outro, mas como pouquíssimos. E inteligente também, num patamar altíssimo. Então, quando você junta poder e inteligência, você tem um cara que realmente é muito especial. O Gilmar Mendes é um sujeito especial. Conversar com ele é um privilégio. Conversar com ele é também uma satisfação, porque ele sempre tem algo a dizer que é importante. Ele sempre leu algo a mais do que você leu. Ele leu mais livros em mais idiomas. Ele fala mais idiomas. Ele é realmente uma figura especialíssima. Sabe orientar, sabe refletir, sabe entreter, sabe exercer o poder como poucos. Faz um evento anual que chama muita atenção, mantém um network. Olha, eu costumo brincar que o problema não é você ter o telefone das pessoas que mandam. O problema, o desafio é você ligar e ela atender. Então, ter o telefone, a gente pode pegar até o do Trump. Mas se eu ligar para o Trump não vai atender, né? Então, agora, se você pega o telefone e liga para uma pessoa e ela atende, isso é que é poder. Então, poucas pessoas têm esse poder, por exemplo. Na semana passada, teve uma reunião em São Paulo e estavam ali reunidos algumas autoridades e uma delas resolveu ligar para um ministro do Supremo e o ministro do Supremo não atendeu. Daí a outra chegou, peraí, vamos ver se ele atende. E aí ele ligou, o ministro atendeu. Então você vê que os dois tinham o telefone, mas só um conseguiu falar. Mas o ministro Gilmar Mendes, e eu volto a ele resume poder, ele resume inteligência e tal. E aí, quando você está diante de uma pessoa que reúne poder e inteligência, vamos combinar, o grau de cobrança pode ser mais alto. Porque se uma pessoa não tem inteligência, não tem poder, não sabe lidar com o jogo do poder, você pode chegar e falar, mas espera, você tem que ser um pouco mais tolerante. Mas com o Gilmar Mendes, a régua é alta, é o Usain Bolt. A pessoa usa Usain Bolt correndo 100 metros rasos em 12 segundos, você fala, não dá. Agora, eu correndo em 20 segundos é um espetáculo. O Usain Bolt não. Tem que correr naquele tempo dele lá, que era um absurdo. Pois o Gilmar Mendes resolveu postar na rede X um comentário que ele fez sobre as manifestações do final de semana. E o que ele falou? Ele falou o seguinte: as manifestações de hoje, ontem, e você sabe que ontem a gente teve manifestações pelo Brasil, pessoas querendo demonstrar indignação com a PEC da blindagem, pessoas querendo demonstrar indignação com a proposta de mudança das leis para conseguir anistia para os envolvidos no 8 de janeiro. E aí o Gilmar Mendes se sai com a seguinte mensagem, que ele colocou na rede social X. As manifestações de hoje contra a anistia dos atos golpistas são a prova viva da força do povo brasileiro na defesa da democracia. Em diferentes momentos, registraram-se demonstrações de apoio ao Supremo Tribunal Federal, que esteve mais uma vez à altura da sua história, cumprindo com coragem e firmeza a missão de proteger as instituições e responsabilizar exemplarmente os que atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Graças à atuação vigilante do STF e à mobilização da sociedade, o Brasil reafirma que não há espaço para rupturas ou retrocessos. Não por acaso, a bandeira que se estendeu nas ruas foi a do Brasil, símbolo maior da nossa soberania e da unidade nacional. A mensagem é clara, é hora de olhar adiante, precisamos transformar essa energia democrática em um grande pacto nacional entre Executivo, Legislativo e Judiciário, comprometido com uma agenda de reconstrução e de futuro. Ele é ministro do Supremo. Ele não é o ministro da Justiça, ele não é o presidente do Brasil, ele não é o presidente da Câmara, ele não é o presidente do Senado, ele não é o líder do governo, ele não é o líder da oposição, ele não é o presidente do partido político, ele é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele não é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele é o decano, mas o decano é uma virtude etária, é uma característica etária, ele é o mais velho dos ministros que tem ali. Não pela idade necessariamente, mas pela data de entrada no tribunal.
foi indicado na gestão do Fernando Henrique Cardoso. E aí ele resolveu fazer uma manifestação sobre as manifestações. Por quê? Por quê? Para participar? Por quê? Para dar apoio? Por que dar apoio? Para que participar? Outro ministro do Supremo Tribunal Federal, que é um ministro que as pessoas admiram pela forma como fala, sempre muito educado, muito cuidadoso, que teve, aliás, um entrevero com o ministro Gilmar Mendes. Uma das últimas caramuças que a gente teve lá naquele tribunal foi justamente Luiz Roberto Barroso contra Gilmar Mendes. E o Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, que agora vai ser cargo que vai ser ocupado pelo Edson Fachin, ele vai sair do cargo. A especulação é que talvez saia também do Supremo Tribunal Federal, e se sair do Supremo Tribunal Federal, vai dar ao presidente Lula a oportunidade, a chance de indicar mais um ministro para a Suprema Corte. Mas o Luiz Roberto Barroso, quando houve o julgamento do Jair Bolsonaro na primeira turma, ele fez questão de ir à primeira turma e falar sobre o que estava acontecendo. Ele fez um discurso. Ele não é da primeira turma. Aliás, ele não é de turma nenhuma, porque ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele resolveu falar. E fazer um discurso político. Num julgamento que é técnico. Deveria ser técnico, pelo menos. E se for político, que envolva só os 5 ministros da Suprema Corte. E ele foi lá e falou. Então Gilmar Mendes falou sobre as manifestações. Luiz Roberto Barroso falou sobre as manifestações. Nós temos no Supremo Tribunal Federal, hoje, uma questão para ser discutida. Se é para ser enfrentado ou não, eu acho que deveria. Mas se é para ser enfrentado ou não, é uma decisão da sociedade. É uma decisão, começa do Supremo Tribunal Federal, mas qual é o papel do Supremo Tribunal Federal? Qual é o papel do Supremo Tribunal Federal? O papel do Supremo Tribunal Federal é ser um ator político que participa de todas as discussões, como fez ontem, aliás, Gilmar Mendes, falando das manifestações que não lhe dizem respeito. Luiz Roberto Barroso indo fazer um discurso sobre um julgamento na primeira turma que não lhe diz respeito. Flávio Dino, que fala o tempo todo. E hoje você tem no Supremo Tribunal Federal uma divisão. Você tem a bancada dos ministros que tem rede social, X e Instagram, Gilmar, Barroso, Flávio Dino, André Mendonça, Cássio Nunes Marques, esses 5 têm. O Cristiano Zanin tem um perfil restrito no X, então ele seria uma outra alternativa. E na outra lista tem Luiz Fux, o Toffoli, o Fachin, o Alexandre de Moraes, que tinha rede X, usava até 2024, desativou em fevereiro de 2025, não poderia ter em função da Magnitsky na sequência, mas de todo jeito, Fux, Toffoli, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia, que não tem rede social. Não tem rede social. Aí eu fui olhar, a Suprema Corte Americana tem 9 integrantes, eu já falei isso aqui mais de uma vez. Eles não têm rede social. Tem uma rede social da Suprema Corte. Mas os ministros, os juízes, lá são chamados juízes, eles não têm rede social. 2 juízes, outro dia, aí, procurados, disseram que mantinham, um disse ao Congresso Nacional, o outro admitiu, que eles mantinham uma conta anônima para monitorar temas. Então, um deles, eu até mantenho uma conta anônima porque eu gosto de acompanhar os protestos sobre o Irã, disse lá atrás. A outra disse, eu mantenho também uma conta, mas não é fake, é anônima. E nunca faço uma tuitada. Em 1996, o ex-juiz, um ex-juiz da Suprema Corte, ele foi perguntado sobre a transmissão de julgamentos pelo Supremo com câmera, e ele falou, no dia em que você vir uma câmera entrar no nosso tribunal, ela vai rolar sobre o meu cadáver.
Ou seja, não vai ter câmera. Não tem, e também não vai ter rede social. O juiz é o David Souter, tá? Eu achei em algum momento que fosse o Scalia, falecido, mas é o David Souter. Mas o Scalia, ele costumava dizer que a Universidade de Chicago tem uma revisão de lei, chama University of Chicago Law Review. Ele falou, não é vendido no 7-Eleven, ou seja, não é vendido no supermercado. Tem coisa que é para estar no supermercado, tem coisa que é para estar em outro guichê. Então, juízes da Suprema Corte, e lá é uma discussão, porque eles acham, tem gente achando que eles estão no século XX e o mundo está no século XXI, eles deveriam ter rede social. Mas eles entendem o seguinte, se eu tenho uma rede social e eu me pronuncio, eu posso comprometer a percepção de independência, a percepção de imparcialidade. Eu posso até não perder a minha imparcialidade, mas se ficar parecendo que eu perdi a minha imparcialidade, e sem dúvida fica parecendo quando você vê um juiz ou um ministro da Suprema Corte indo a um tribunal, a uma turma, falar sem ser chamado, e um ministro da Suprema Corte brasileira, como o Gilmar, manifestar-se sobre manifestações de rua, isso pode comprometer a percepção de imparcialidade, ainda que não comprometa a imparcialidade dele. Isso é outra discussão. Mas quando você pega a Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japão, Austrália, e você vai ver o que eles têm em comum, os juízes não têm perfil em rede social. Não falam. Não tem. Agora você vai à África do Sul, aí já tem. Brasil já tem. Filipinas tem uma discussão. Índia é mais delicado, mas não é como aqui. Não há lugar no mundo como o Brasil, em que os ministros da Suprema Corte são influenciadores digitais, uma parte deles, ou influenciadores sociais sem ser digitais. Juízes que fazem palestra à torta e à direito, juízes que toda semana estão falando em algum lugar, dando um palpite. Você não vai achar isso nos Estados Unidos. Não vai achar isso nos Estados Unidos. E mais, nos Estados Unidos, obrigatório informar todas as fontes de renda que vêm além da função pública. Todas. Eu ganhei R$10 porque eu tenho uma caderneta de poupança ASPA. 11-999-592-100. Quem sabe o que era a caderneta de poupança ASPA? Pode escrever para a gente. Era no tempo em que se voava Transbrasil também. E a caderneta de poupança ASPA. Tem lá 12 cruzeiros novos, cruzados novos na caderneta de poupança. Tem que colocar. Tem que colocar. Eu fiz uma palestra. Tem que colocar o valor. Não, eles não me deram dinheiro, mas eles pagaram a passagem do hotel. Tem que colocar o valor. Lá na Suprema Corte é assim. Aqui o cara pega jatinho, vai para o exterior, vai assistir um show, vai assistir um jogo de futebol, uma final de campeonato num camarote, junto com um empresário, faz eventos internacionais. E tudo bem, não tem problema. É da nossa cultura, a gente acha que está tudo bem. Olhando para fora, não está tudo bem. E é engraçado porque os próprios juízes, os ministros da Suprema Corte brasileira, muitas vezes usam como referência os países que eu estou usando como referência para levantar um ponto sobre os nossos modos de trabalhar, a nossa forma de agir, que está errada na minha avaliação. Na minha avaliação. Obviamente não está errada na avaliação dos ministros do Supremo. Quem é que decide? Eu ou eles? Eles. Então não está errado. Eles decidem que não está errado. Mas tem uma questão para a gente discutir, e é isso que eu estou fazendo aqui hoje, dizer, vem cá, é para eles participarem da nossa vida. Não dizem que só entram quando são chamados? Só discutem os assuntos que estão nos autos? Não podem agir de ofício? Até podem, mas não deveriam agir de ofício? E por que eles estão falando de ofício? E não só quando provocados, e não só quando... E não é provocados, não é colocar um microfone na boca deles ou abrir a geladeira e acender a luzinha. Isso não é provocação. Provocação é uma provocação oficial, demandada pela força do cargo. Por que eles não fazem isso? Eu deixo essa pergunta no ar aqui, porque a resposta é, eles não querem. Eles querem aparecer. Eles adoram aparecer. Quando eu falo eles... eu até estou sendo injusto com aqueles de perfil
mais baixo, né? Baixo no sentido de reservado, né? E você tem. Vamos ver como é que vai ser agora com o Edson Fachin chegando, e eu não estou discutindo como ele pensa, estou discutindo como ele se comporta. Vamos ver como é que vai ser o comportamento dele. Luiz Roberto Barroso foi uma figura exuberante no cargo, né? Flamboyant, alguns diriam. Gilmar Mendes, você sabe, está vendo como ele participa. Mas são escolhas, são escolhas. O estilo Supremo Tribunal Federal e o estilo da Suprema Corte americana, inglesa, alemã, canadense, japonesa, australiana, completamente diferente. Eu não sei se você vê diferenças. Eu vejo diferenças e acho que é melhor ser criticado pelo excesso de reserva do que por falar demais. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.